São 3 domingos, né? Nós folgaremos aí, teremos folga da EBD nos dias 25 e dia 1º, 25 de dezembro, né? Natal e dia 1º. Então, não teremos, naturalmente, EBD nesses dias, mas teremos 3 domingos e faremos EBDs de encerramento. Por quê? Nós estudamos aí, como vocês podem ver, 3 temas ao longo desse semestre, por classes diferentes. E cada classe teve o seu assuntão e o seu devido aproveitamento. Então, o objetivo é pegar um tema por domingo, desses 3 domingos, e fazer um arremate, e tirar um aproveitamento bom. Tá? É uma maneira da gente compartilhar aquilo que a gente teve de bom nas nossas classes. Então, quem fez parte do tema em questão, por exemplo, hoje será o tema dos jovens, eles terão uma oportunidade de rever, até participarem se quiserem, né? Muito encorajados, né? Alguns já estão ali todo acanhados ali, mas fiquem tranquilos, né? A participação é voluntária, tá? Voluntária sob pressão. Mas assim, a gente é uma oportunidade de reciclar para quem já teve, e ao mesmo tempo é um momento de compartilhar com as outras turmas sobre o que se aprendeu ao longo desses dias. Tá? Então, o grande objetivo é esse. Hoje nós vamos ter aí, no dia 4, nesse domingo, nós teremos então o tema dos jovens, a semana que vem teremos o tema dos adolescentes, e teremos no domingo, dia 18, o tema dos adultos, né, dos conflitos da vida. Então, espero que todos participem e aproveitem bastante. Não sei ainda se serei eu quem darei as outras aulas, tá? Pode ser eu, pode não ser, mas nos outros domingos, enfim, a gente até equilibrará mais, sendo eu que estarei aqui, a gente dividirá com outros mais aí, tá bem? Mas é isso, esse é o grande objetivo, nosso grande propósito. Em janeiro, só dando uma palhinha, nós estamos vendo aí, provavelmente, tudo se confirme, né? A direção da EBD está pensando em a gente ter mais uma EBD de férias, porque é um período de muita gente viaja e a gente tenta fazer uma EBD temática ao longo do mês. E aí, em fevereiro, a gente começa com novos temas aí para as classes, divididas mesmo, ok? Então, esse é o nosso plano aí, participe sempre da EBD. E, aliás, a palavra participação é muito importante, tá? Principalmente para descansar um pouco o ouvido de vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem em termos de participação, podem levantar, sem medo de errar, vamos contribuir, construir a sala, a aula, as salas aqui. O pessoal aí do fundão, se quiserem vir mais para frente, está permitido, tá bem? Não está obrigatório, mas está permitido. Mas não deixem de participar, que é muito bom ter a participação de todos aí, tá ok? Então, está dado aí o nossa introdução. Seguinte, a classe de jovens, então, estudou aí ao longo desse semestre esse tema chamado o desafio do mundo pós-moderno. Os jovens da igreja aí ficaram muito contentes, por quê? Porque foi um semestre de retomada da nossa sala, né, da sala dos jovens. Estou tomando a liberdade de falar da nossa sala porque eu dou aula lá para eles, tá? Não estou me sentindo o jovenzão, não, tá bem? Mas o que acontece? Graças a Deus, retomamos a sala dos jovens nesse semestre e foi muito bom. Nós tivemos ali 23 jovens que passaram nesses domingos de aula. Então, alguns domingos a sala se encheu, alguns domingos ficou mais contadinho, mas foi muito bom. E nós tivemos aí um bom tempo de troca lá nas salas. Confere, jovens. Cadê os jovens aí que participaram dessa aula? Levantem as mãos aí. Ó, o Isaac tá erguendo a mão lá, mas é dos adolescentes. Ah, mas participaram conosco alguns dias. Verdade, o Isaac, a Nicole, estiveram em dias convidados lá conosco. Verdade, bem lembrado. Mas tivemos dias muito legais de troca, de participação ali em torno desse tema. Então, foi muito gostoso a gente ter lembrado aí, ter voltado com a nossa sala, tá bem? E ter tido a oportunidade de estudar esse tema aí, tá bem? O assunto que a gente teve nesse semestre, então, foi o desafio do mundo pós-moderno. E, enfim, quando a gente fala
um mundo pós-moderno. Que mundo pós-moderno é esse? O que passa na cabeça de vocês quando a gente fala assim, o desafio do mundo pós-moderno? O que é o mundo pós-moderno? Alguém arrisca? Corajosamente, ousadamente? Hã? É o agora, exatamente. Uma boa definição. Na história também se chama idade contemporânea, né? Na história, a gente divide a história em idades, vamos dizer assim. Então, tem a idade antiga, tem a idade média, a gente aprendeu lá nas nossas aulas de história, né? Há muito ou pouco tempo atrás. Idade antiga, idade média, idade daí moderna, que a gente tem ali, e idade contemporânea. E aí, o que seria a pós-modernidade, que a gente chama esse tempo pós-moderno? Seria o quê? Esse entorno aqui da idade moderna seguindo para a contemporânea, tá? Então, é esse mundo do qual nós vivemos. E aí, esse tema ele é de grande importância, porque é só o jovem dos nossos dias que vive o mundo pós-moderno? Não, né? Todos nós vivemos. Afinal de contas, até quem tem mais idade são pessoas que pegaram esse tempo aí na história, porque a gente está falando do quê? A gente está falando do século XX para frente, então todo mundo faz parte desse momento aí. Então, tem a ver com todos, mas embora tenha a ver com todos, isso atinge mais os jovens. Por quê? Porque os jovens estão no ápice desse momento, né? E algo que nós devemos também nos atentar é que, assim, a história ela tem o seu tempo de evolução, de desenrolar dos seus acontecimentos. Só que, assim, a gente está percebendo que o tempo está passando cada vez... A sensação é que o tempo está passando cada vez mais rápido. Tem os cientistas até que estão encontrando uma leitura científica disso. A Terra está girando mais rápido mesmo, né? Tem dito bíblico que reforça isso aí, a gente bem sabe, né? Mas o que acontece? A história, ela meio que está indo num ritmo assim, só que nos últimos anos as mudanças estão sendo muitas. Então, dos anos 80 para cá, muita coisa mudou. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, eu sou do tempo que, gente, eu fiz ligações no orelhão. Quem aqui usou orelhão na vida já? Aí, ó, não estou vendo, né? Estou vendo que todos nós. E por quê? Tem todo mundo aqui já 100 anos, 95, 96? Não. Né? Nos anos 90, a gente andava com um punhado de ficha no bolso, não é verdade? Quem aqui já mandou uma carta por escrito, por exemplo? Já mandei. Pensar no que vai escrever, né? Para não ter que recomeçar a carta, né? Então, nós pegamos esse tempo e pegamos muito. Ou seja... Aí, a gente saiu lá do tempo da ficha, do orelhão. Eu fui de um tempo que não era todas as casas que tinha telefone fixo, por exemplo, né? E aí, hoje em dia, às vezes tem telefone fixo em casa, mas o pessoal nem usa mais, não é verdade? Por quê? Porque está todo mundo no celular, né? Então, para a gente que antes ficava lá resenhando em mandar a carta, aí hoje a gente manda uma mensagem aqui, e a minha prima que mora lá no meio da roça de Minas Gerais lá, está respondendo daqui a 1 minuto. Antes a carta demorava, né? Eu falei isso para os jovens, né, conversando nesses dias, né? Antes a gente mandava a carta demorava uns 18 dias para chegar aqui no sul de Minas, não é no norte de Minas, não é tão longe no Brasil, não. Aqui no sul de Minas. Aí hoje a gente manda uma mensagem em texto ali, daqui a pouco já está voltando. Gente, olha quanta evolução a gente está tendo. E essa evolução, ela não diz respeito só à tecnologia, mas diz respeito a todas as demais coisas, porque a tecnologia muda o jeito do homem ser, pensar e lidar com as coisas também. Porque antigamente, por exemplo, todos nós, certamente, éramos mais pacientes. A gente era paciente, né? Então, por exemplo, a gente tinha... Eu lembro que eu trabalhei em empresas em que a gente ia fazer proposta comercial, o pessoal contava. Se fazia uma proposta comercial que demorava-se, às vezes, 1 mês e meio para a proposta comercial se concluir. Mas aí, quando eu estava lá, uns 10 anos atrás, por causa desse advento tecnológico, a pessoa passava o pedido de proposta 8 horas da manhã e queria que até as 4 da tarde já estivesse pronto. Percebe?
E aí, se não chegasse até as 4, gerava aquela sensação assim: nossa, que pessoal enrolado, que pessoal atrasado, que retardo é esse? E aí o homem começa a ficar motivado por causa da tecnologia, cada vez mais impaciente, cada vez mais rápido com tudo. E aí coisas que não são para demorar, porque não deve, coisas que não são para serem aceleradas, porque não tem o tempo de acontecer, daí a gente não espera mais aquilo acontecer no tempo que deveria ser. Antigamente as pessoas iam lá, o pessoal da agricultura plantava, cultivava alguma coisa e aquilo crescia, se evoluía e tudo mais. Mas aí os cientistas começam a falar assim: não, vamos ver num laboratório como é que a gente faz para isso aqui crescer mais rápido, porque a gente tem muita gente para atender, né? E tudo na vida começa a ter essa mentalidade de vamos agilizar, vamos fazer acontecer. Então isso é muito importante, por quê? Porque esse advento da tecnologia, que tem a ver com esse momento da pós-modernidade, muda o jeito do homem lidar com todas as coisas, né? E aí, quando a gente diz mudança, a gente está falando de coisa boa? Estamos falando de coisa boa. Mas é só coisa boa? Não. Tem muito efeito colateral também? Tem? Que efeito colateral? Alguém quer arriscar alguma participação aí, alguma fala? Dentro disso que eu já falei, alguma provocação? Pode. Fala um pouquinho mais alto só. Exato. Legal, muito bom. Golaço. Tá. Sim. Exato. E ó, ótimas contribuições. Por quê? Quando a gente olha para a criançada, a gente vê o impacto direto desse avanço. Porque, por exemplo, eu estou falando a gente, né, me considerando boa parte de nós. Eu nasci num tempo e estou hoje vivendo no outro, né? Eu nasci num tempo que não tinha celular, não tinha tanta tela, não tinha tanto display pelo mundo afora, né? Mas hoje em dia a criançada já nasce e já aprende a olhar para a foto. A gente com 10 anos, a gente tirava foto, nunca estava olhando para a câmera. Vocês já perceberam isso? Hoje em dia, bebezinho já sai bonitinho olhando para a selfie. Olha só como é que isso é curioso, né? Por quê? Porque a tecnologia muda essas coisas. Mas isso tem o seu efeito colateral também. Por exemplo, antigamente as casas eram maiores. Então era comum o quê? Criançada não se envolver no assunto dos adultos, não é verdade? Não, fica aqui não, que aqui os adultos conversam, a criança brinca para lá. Só que daí o homem falou assim: não, a gente quer morar cada vez mais em metrópoles, vamos dar um jeito de caber mais gente aqui. Aí as casas foram ficando reduzidas. E como que daí ia se impedir da criançada estar no perímetro ali? Aí a criançada começa a participar e a criançada começa a ficar adulta antes do tempo. Por quê? Começa a ouvir, participar de muito assunto que nem é do momento delas.
mas elas começam a entrar ali e já entram na resenha e já participam. E aí a gente olha para essa criançada e fala, nossa, eles são gênios, né? Eles são demais. E aí mostra a capacidade de evolução do cérebro, porque o cérebro acompanha. Só que isso também tem os seus impactos que tem a ver com o que vocês estão dizendo. Porque tanta informação assim, chega um momento que a cabeça não dá conta de lidar. A gente não gosta de pensar nisso, porque dá a impressão que a gente está dizendo que a gente não é tão inteligente assim, né? Assim, nossa, claro que dá. Mas, gente, é muita informação. Eu até, acho que foi para os jovens mesmo que eu falei, dizendo assim, que hoje em dia uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano dos tempos lá do ápice do Império Romano. O imperador, ele era geralmente alguém o quê? Que tinha toda a sorte de informações daquele tempo, porque ele precisava ter, ele era um governante, né? Então ele precisava ter muita informação, ele era a pessoa mais informada do seu tempo. Mas hoje em dia, uma criançada de 7 anos tem uma vida exaustiva de tanta informação, aí você fala assim, nossa, que privilégio, né? Mas tem os impactos disso aí, porque a criança está no momento em que ela está pronta para absorver isso. E aí a gente vai chegar lá no terceiro domingo, a gente vai falar sobre conflitos da vida, muitos assuntos desse foi se discutido aqui, não é? Sobre doenças e tudo mais, que são doenças, por exemplo, modernas. Por quê? Porque a bem da verdade é que a tecnologia ela chegou tão rápido que a gente nem teve tempo de perceber como lidar com ela. É muito bom, gente, a gente ter um monte de display, possibilidades, né? Agilidade, tudo isso é muito bom. Mas a bem da verdade é que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Boa. Perfeito. Raiz, né? Ótimo ponto. O Jonas tocou num assunto aqui que tem muito a ver com essa realidade, que é o quê? A gente poderia chamar assim, geração Google, né, o Jonas? Porque hoje em dia mais ninguém quer pensar. Hoje em dia ninguém quer pegar um livrão e falar assim, vamos estudar a fundo, vamos entender isso aqui. Ah, deixa eu entrar aqui no Google, eu pego um conceito-chave ali. Gente, isso é confortável? É legal? É atrativo? Na verdade, facilita, agiliza. Olha o problema da agilidade, agiliza. Mas o problema disso é que não acontece o aprofundamento em tantas questões. Quem aqui, por exemplo, sente-se confortável de falar assim, olha, teve alguém ali que cursou medicina mais ou menos, viveu muito no Google, não aprofundou, e aí ele vai lá fazer uma cirurgia em você, por exemplo, né? Quem ficaria confortável com isso? Jonas citou o exemplo da engenharia, né? Então, assim, aí a pessoa que, boa parte da engenharia, fez os trabalhos lá, consultando lá no Google, lá, pegando trabalhos prontos. Hoje, na internet, tem, né, sites de trabalhos prontos, estudando, correria. A pessoa fez 40% dos trabalhos lá, naquele jeito. Aí depois vai fazer uma ponte para você dirigir com o carro lá em cima, né? Então é perigoso isso, porque daí hoje em dia, por exemplo, ao invés de pensar, as pessoas procuram por outras pessoas que pensaram por elas. Então eu questiono muito essa coisa do, fulano de tal me representa, fulano de tal não me representa. Ok, a gente tem nossas referências, nossas concordâncias, mas o problema é quando assim, não tenho uma opinião sobre determinado assunto, então ao invés de me aprofundar, eu começo a ir atrás de alguém, seguir alguém, né, um fenômeno moderno aí, e aí o que fulano de tal diz, ele é um meu influencer, né? Então o que ele diz ali é alguém que eu simpatizo, e às vezes aquela pessoa pode estar num dado assunto, momento, situação, falando uma tremenda bobagem, mas e aí? Você vai comprar aquilo porque aquela pessoa disse, sem pensar? Isso tem impactos para a igreja também.
a gente vai enxergar, né? Porque, afinal de contas, aí eu achei o pastor ali, nossa, aquele pastor é muito bom. Aí, puxa, aquele pastor, em determinado momento, ele falhou em algo, ele não foi para a Bíblia. Só que daí a pessoa não estuda a Bíblia, aí o que o pastor falou, é isso. Olha como isso começa a impactar a gente, né, Anali? Mas o consumismo fez com que as famílias se perdessem também. Quantas mulheres tiveram que deixar sua casa, né? Seus filhos lá em instituições, quando não tem instituições na mão de qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, sim, porque a gente sabe que a mãe nunca vai deixar alguém Sim. com qualquer pessoa, mas no caso, ela acredita que aquela pessoa é boa, muitas vezes não é. Né? Então, eu acho que o consumismo, esse negócio de querer ter, precisar ter, fez muito mal para as famílias, né? E o consumo da tecnologia acabou com a família, praticamente. Cada um fica no seu canto, né? Quando estão juntos. Eu mesmo, quando eu estou no quarto, meu marido está na sala, eu fico mandando mensagem para ele lá no quarto. Eu não vou descer lá na sala para ficar lá. Aí é assim, irmãos, é assim, a gente está junto, mas está separado, né? É verdade. Família. Então, tudo por conta, acho que, desse consumismo exacerbado que existe no mundo. Coisas que não precisa nem ter e a pessoa quer ter. Exato, e a gente vai chegar nos desdobramentos disso ainda. Basicamente é o que a irmã falou. Hoje, como igreja, a gente tem a comodidade de repente, estar participando do culto agora, nada contra, mas em casa, né? E pede essa comunhão com os irmãos, esse olho no olho, nessa participação ativa de ser humano para ser humano, né? Então, tudo computadorizado hoje afeta um pouquinho, principalmente a parte como igreja, né? A nossa comunhão espiritual. E a comunhão não vai online, né? Esse é um ponto, né? Exatamente, é igual a TV, ela não tem o cheiro do aroma da macarronada, Sim. do frango, né? Mas alguém tinha erguido o dedo aí ou não? Não? Ah, Rose. Diga, Rose. Na minha época, eu lembro estudando tabuada, minha mãe tomando tabuada. Tabuada. Hoje, depois de inventar aquele lápis com tabuada, os antigos fazem conta de cabeça. Pergunta se os jovens fazem conta de cabeça. Não tem calculadora, tem celular, faz no Google. O Google faz a tabuada pra gente, a gente joga lá 4x4, não é pra quê, né? Estudar a tabuada. Quando o governo inventou que ia colocar filosofia no ensino médio, a maioria dos jovens não gostaram, porque exige pensar. Ninguém gosta de pensar. E filosofia faz bem para a mente. Faz, mas é verdade. Verdade, o pessoal não gosta, né? Então a gente vai ver aí alguns valores, alguns vocês já falaram, que fazem parte da modernidade e que a gente precisa, assim, se atentá-los, porque eles estão cada vez mais presentes e a gente precisa aprender a lidar com eles. Então a gente tem esse individualismo, o privatismo, que é essa noção que está cada vez maior de, assim, cada um na sua. Cada um cuida da sua vida e você não cuida da minha. E a gente perde a produtividade, a gente perde algo que Deus nos deu, porque Deus nos fez para que a gente cuide uns dos outros. Mas as pessoas estão cada vez assim, não se tem aqui com a minha vida, eu não falo de você, você não fala de mim, que a gente perde uma coisa que Deus colocou para as nossas vidas e que deve ser valorizada, mas a modernidade, ela faz isso, né? A Anali falou um exemplo muito bom. Aí chega o encontro de Natal, tá aquela baita família reunida, mas tá cada um lá, né? Dando um monte de Feliz Natal online. Olha que coisa contraditória, né? Outro aí é o pluralismo. O que é pluralismo, gente? Antigamente, a gente ia lá no mercado, que era pequeno, né? A gente ia lá no corredor, eu estou falando antigamente porque eu fiz parte desse momento. Aí você ia lá no corredor de Guaraná, só tinha uma marca de Guaraná, talvez duas, quando muito, né? Tinha a Coca-Cola ali. Agora, hoje você vai, grandes mercados, grandes estacionamentos, grandes marcas, e tudo isso gera o quê? Gera o consumismo,
que daí começa a ficar assim, ao mesmo tempo que te dá oferta, te dá coisa boa, isso tem um lado bom também, que antigamente você era obrigado a comprar o ketchup daquela marca ou daquela marca, porque muitas das vezes você ia no mercado e só tinha aquela marca. Agora hoje você vai e tem marcas e marcas, né? E aí é legal escolher? É legal escolher, é muito bom escolher. Mas o problema é quando o homem começa a lidar com a vida assim, eu tenho que escolher o tempo todo, não tem coisa fixa, não tem coisa determinada, não tem coisa certeira. E aí a pessoa que acostuma comprar um monte de marca de Guaraná, um monte de marca de ketchup, aí fala assim, eu posso ter um monte de casamento sim, eu posso ter uma religião que seja a mistura de um monte de igreja, crença, fé, que é uma mistura toda. Eu não preciso ter uma coisa, um norte, uma referência. Por que só a Bíblia? Tem umas coisas aí que a gente pode colocar nisso também, vamos ser plural, vamos consumir. E aí a gente vai alargando tendas que a gente não deveria alargar, né? Então, pluralismo, consumismo tem a ver com essa coisa da grande oferta, mas daí depois perde-se, aí a gente vai falar um pouquinho disso dali na frente, o gosto pelo comum, pelo ordinário, por aquilo que Deus nos deu, que é bom, mas a gente começa a não valorizar, porque o gosto está sempre o quê? Naquilo que é extraordinário. Só é gostoso o que é novidade, a gente perde o gosto daquilo que é comum e que é bom e que faz bem, né, irmão Raimundo? Graças a Deus, irmão. Eu Amém. acho assim, a gente tem que ter sabedoria em tudo. Como o pastor falou aí no início, as pessoas às vezes não lêem Bíblia, né? O que a Bíblia nos diz? O que o apóstolo Paulo nos diz? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém, né? Seria uma estupidez, uma ignorância falar que a tecnologia é ruim. Mas como o pastor falou, aí tem as partes boas, as partes ruins. É igual cartão de crédito. Cartão de crédito é uma benção para quem sabe usar, porque não sabe usar é uma desgraça. O celular é a mesma coisa, o WhatsApp é uma beleza. Então, o que acontece? Está acontecendo hoje? As famílias estão separando mais. Hoje tem mais, se você fazer uma análise aí, hoje está separando mais as famílias evangélicas do que as que não são. Por quê? Eles estão confiando tanto na tecnologia, na comunicação pela tecnologia, e não se fala. Não se comunica pessoalmente. Por que eu vou sair daqui do meu quarto, vou lá na cozinha falar com a minha esposa se eu estou com o celular do lado? Vou falar pelo celular. Mas às vezes é algo que você olhando nos olhos dela e ela olhando nos teus olhos, a resposta vai ser bem diferente do que pela tela, né? Então tem que ter essa sabedoria. O crente precisa disso. Né? E às vezes meus filhos até me cobram de mim, que eu não pego muito no celular, mas não é tanto por desleixo, não. É porque às vezes eu gosto mais do cara a cara, olho no olho, né? Que seja com o irmão da igreja, que seja com a esposa, que seja com os filhos. Eu acho bem mais e é bem mais. Você recebe mais firmeza da pessoa que você está recebendo a resposta, e a pessoa vai receber mais firmeza de você que está falando com ela. Mas não dizer que por causa disso vamos abandonar a tecnologia, vamos ignorar, não. Vamos fazer aproveito daquilo que é bom, o que é ruim, descarta, joga fora. Essa é a forma que eu vejo. Boa. Porque no mundo de hoje, os casais, você faz uma análise aí, você vê que casa, no máximo você querendo um filho, outros ficam 4, 5 anos você querer arrumar filho, porque está difícil para criar família assim. Às vezes as pessoas chegam ali e falam assim, poxa, tua família nossa, você tem uma família linda, você tem uma família bem criada, mas às vezes as pessoas não veem a forma que foi criada. Eu não criei meus filhos sozinho. Eu tive uma colaboração da igreja. Em primeiro lugar, a gente sabemos que é Deus. Eu tive uma grande colaboração da igreja. Meus filhos e minhas filhas têm pai e têm mãe aqui da igreja. Mas da onde que saiu esse ensinamento? Daqui, da Bíblia, da palavra. Boa. Né? Então, isso que o crente tem que procurar pôr em prática. É fácil? Não é fácil. É hipocrisia dizer assim, mas isso é maravilha. Você fala isso porque você está com a família criada. Mas hoje, se fosse para me criar hoje minha família, eu ia tentar criar da mesma forma que eu criei. Amém. Mas que ia ser fácil mesmo. É verdade. Tá bom? Não é que o mundo é diferente, o povo está diferente, o povo está embalando muito. A nossa porta só entra aquilo que nós abre para entrar. Se você abre a porta para as coisas ruins, vai entrar coisas ruins. Se você abre para as coisas boas, vai entrar coisas boas. É dessa forma que eu vejo. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Jonas?
Sim. Verdade. A modernidade é como um remédio. Todo remédio é bom, só que na bula já vem escrito os efeitos colaterais. E nós muitas vezes não prestamos atenção nos efeitos colaterais Sim. e vamos só do lado que nós achamos que é o receber, que a modernidade, a tecnologia que é boa, que tem que existir, vai ser daqui para frente maior ainda, né? Os efeitos colaterais vai existir tudo. Tudo que é bom tem um efeito colateral. Tem. Não é só a parte boa. E a gente precisa fazer essa distinção entre aproveitar o que é bom e abrir mão do que não é bom. E não é fácil fazer isso, porque a gente precisa ter critério, a gente precisa ter cuidados, né? Então, olha um outro valor, um princípio aí da modernidade que está presente nos nossos dias, é o secularismo. O que é secularismo? É o esvaziamento do conceito de Deus. O homem está ficando tão empoderado com a tecnologia que cada vez mais... Aí o homem confia mais no hospital XYZ do que entender que acima de todo e qualquer médico, de todo e qualquer plano, de toda e qualquer rede está o Senhor. E isso, eu citei um exemplo, mas a gente vai ver em todos. Então, o homem da modernidade, da pós-modernidade, ele está cada vez mais influenciado por filosofias que vão concorrer nessa linha de falar assim, Deus sim, Deus faz parte, Deus é uma pequena parte da minha vida, né? Mas não valoriza, não vive essa intensidade da total entrega que quando uma vida mais esvaziada nos dá condições de ser, de viver. E isso tem muitos efeitos também, esse amplo excesso e exposição que nós estamos tendo a conteúdos na internet, tudo isso leva a gente a um monte de coisa que vai ocupando a nossa cabeça e falta espaço para aquilo que de mais essencial a gente precisa, porque a HD não é ilimitada como às vezes a gente acha que é, né? E às vezes a gente não consegue ficar tão nutrido, tão preenchido da palavra de Deus, porque a gente passa o dia inteiro lá em 10 redes sociais, tanto conteúdo, tanto vídeo, tanta fala, tanta ideia, tanta frase. E aí, como antigamente a gente memorizava textos bíblicos, muitos deles, sabia de cor, de cabeça, referência, discursava, viajava na Bíblia, né, por exemplo. Mas quanto mais conteúdo a gente tem, vamos dizer assim, parece coisa boa. Mas olha só o efeito colateral disso, porque isso desde as coisas da Bíblia, como as coisas que importam, os relacionamentos, ao olho a olho, que nem o Raimundo diz, tudo isso começa a ficar comprometido. E aí o problema é que esses valores, eles impactam o homem do nosso tempo, né? Impactam todos nós, impactam o homem, eu quero dizer, do pequeno ao maior, né? Impactam as nossas famílias, impactam também as nossas igrejas. Uma das coisas que a gente dialogou muito ali na classe de jovens foi isso, das diferenças, dos impactos dessas questões modernas na igreja. E o Jonas disse muito bem ali, não é? Não é um bando de gente que reprova a tecnologia, não, a gente usa a tecnologia para chuchu, né? Os próprios irmãos que estavam discursando aqui, por exemplo, trocam mensagem com eles direto. Tem dia que o irmão Raimundo está lá, ouvindo um passarinho e gravando um áudio para mim lá do interior de Piedade, lá, a gente está conversando ali como se estivesse frente a frente. É uma vantagem, mas a gente não abre mão de, quando está aqui, também aproveitar, né? Esse critério que a gente precisa ter. Então, é uma busca e um cuidado, porque a gente precisa aprender a fazer essas diferenciações. Alguns destaques que a gente viu nesses domingos aí, nessas lições, não é? Essa é a grande pergunta que vocês já abordaram e já comentaram aqui. Pós-modernidade, né? É um avanço ou é um retrocesso? Né? Tudo depende do quê? Do critério que a gente adota. A gente precisa ter a consciência de precisamos andar cientes de que tem um freio. Precisamos andar conscientes que em alguns momentos a gente vai parar os processos. E a gente vai falar disso com mais detalhe aí, mas a gente não precisa andar na intensidade que esse mundo pós-moderno dita e nos faz muitas vezes acreditar que deva acontecer. Porque tem muita coisa que está sendo proposta e que é irreal do ponto de vista de ser necessário, né? Então, por exemplo, vou citar uma colocação, né? Hoje em dia, tantas vezes, pais têm decidido assim, antigamente as famílias tinham 8, 9, 10 filhos, né? Meu pai teve uns 8 irmãos, né? Hoje em dia, não vou ter o terceiro, quarto filho, porque senão não vou poder dar a melhor escola, não vou poder ter o melhor estudo. Tem algo de legítimo nisso? Claro que tem, uma preocupação. Mas, por um outro lado também,
a gente precisa começar a medir e a pesar os nossos argumentos para ver do quão eles são válidos. Porque, de uma certa forma, eu acredito que todos nós estamos aqui, estamos contentes e gratos com a vida que Deus tem nos dado, certo? E todos nós somos visitados pelas melhores opções que nós tantas vezes vemos os outros buscar hoje em dia? Nem sempre, né? É bom ter o filho numa escola particular? É maravilhoso. Mas eu estudei numa escola pública a vida inteira, né, no meu ensino, e consegui superar os embates e os desafios disso. Né? Então, assim, olhando para a minha história particular, eu diria isso. Então, assim, a gente precisa começar a ter critério, pesar, pôr em questão, porque senão a gente começa, em determinados momentos, a abrir mão de coisas legítimas em prol de coisas que não são tão importantes assim. Percebem o que eu disse? Eu não disse que elas não têm importância, eu disse, elas não têm tanta importância quanto parece, porque às vezes na hora de classificar, a gente erra a mão aí. Né? Esse aqui é um ponto tremendo que a gente viu e é importante para a gente ver aqui, acerca do hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo é a vida que busca o prazer o tempo todo, que busca viver para ser feliz. Então, o homem moderno, ele é encantado com essa ideia de eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que tirar o melhor dessa tecnologia, eu tenho que tirar o melhor dessa experiência, tudo agora é experiência, né? Eu tenho que andar nos melhores carros, eu tenho que vestir as melhores roupas, eu tenho que ter as melhores carreiras. Então, não basta ser um bom profissional dedicado, ganhar o fruto do seu trabalho, não, você tem que chegar a ser o chefão lá da empresa, você tem que brilhar. Esse conceito do sucesso, que é um sucesso que vira o auge, o alvo das pessoas, e tiram as pessoas daquilo que elas deveriam de fato buscar. Não é? Porque quando a gente olha na Bíblia, a gente não vai encontrar referência para isso. A gente vai ver a Bíblia nos falando o quê? Jesus falando sobre uma vida satisfeita. A gente vai ver o Antigo Testamento falando sobre satisfação no pão, no dia a dia, no ser bem-sucedido, no descanso, no aproveitar com a sua família, usufruir, né, daquilo que você conquistou, desfrutar, mas não que isso tenha determinados padrões. Só que isso a gente conversou muito com os jovens, né? A galera do consumo, eles querem que você consuma, porque se você não consumir muito, eles não ganham dinheiro. Então começa aquela onda não, esse celular aí já tem 6 meses, já não, a gente brincou lá na nossa classe de jovens, né? Passou um ano, aí a pessoa já fala assim, já está na hora, já estão lançando um novo, né? Já dá aquela sensação assim, produto ultrapassado. E às vezes é um equipamento que vai durar bem uns 5 anos, mas já começa o quê? Esses jogos que a gente vê nos anúncios publicitários, brincar com o desejo, né? Com aquilo que assim não está bom, né? Nos primeiros dias isso é ótimo, mas depois aquilo perde o encanto. Não é? Então, essa busca para viver, para ser feliz, ela tira o encanto do normal, do ordinário. Né? A gente fica nessa pluralidade com acesso a tantas coisas que a gente perde o prazer e a alegria, a satisfação daquilo que é comum. Então, tinha lá no passado alguém que fazia e tirava o melhor de si. A pessoa trabalhava, a pessoa estudava, a pessoa construía, e não tinha tanta tecnologia, ela vivia bem, feliz ali. Só que daí hoje no nosso dia a dia, tem pessoas que estão trabalhando, se empenhando, estudando, tirando o melhor que pode de si, mas aí elas entram na internet e elas descobrem que existe um Rodrigo Hilbert. Aí ela fala assim, meu Deus, eu não sou 10% do que esse homem faz, né? Que a mídia faz, nossa, o Rodrigo Hilbert é cozinheiro, é mecânico, é astronauta, faz de tudo na vida. Tipo assim, nossa, eu sou um zero à esquerda, né? Então aquela insatisfação de pensar assim, nossa, eu não sou nada porque eu sou um fracasso, eu sou um loser, eu não tenho sucesso. Quem disse que você não tem sucesso? Isso é uma mentira. Só que a mídia quer que você acredite, porque enquanto você acredita nisso, você vai fazer 20 cursos e vai falar assim, eu ainda não sou o melhor, então eu ainda sou um perdedor, eu preciso fazer mais um lá, eu preciso ser THD para ser alguém na vida. Né? Então é a busca do critério, porque a gente não pode se acomodar, não devemos, a Bíblia não nos ensina a nos acomodar, mas a gente precisa buscar tirar o melhor de nós mesmos e sermos satisfeitos, gratos naquilo que Deus nos deu. Percebe que são um jogo de 3 coisas? Não é ficar na acomodação,
mas não é também ficar insaciável ao ponto de que nada compreende, entregar, buscar o melhor e ser grato. E, gente, a parábola dos talentos nos ensina isso de uma forma muito maravilhosa. Deus colocou determinado número de talentos nas nossas mãos. E o que nós temos que fazer com eles? Enterrar? Não, nós temos que fazer eles renderem. Mas se Deus entregou 2, amém, eu vou tirar o melhor desses 2 talentos que Deus me deu. Se Ele me deu 1, eu não vou enterrar, eu vou tirar o melhor. Se Ele me deu 5, eu vou então botar para quebrar, eu vou render outros 5. Mas eu não posso, eu ganhei 2, puxa vida, eu não sou ninguém, eu não vou fazer nada, eu sou insatisfeito, eu nunca estou feliz porque eu não produzi 10. Se você não produziu 10 é porque você recebeu ali, mas a alegria, o ser feliz está condicionado ao quê? A Bíblia nos mostra isso muito. É ter prazer no nosso trabalho. O que é ter prazer no nosso trabalho? Ter prazer, satisfação, contentamento no nosso trabalho. Significa assim, você ser alegre e feliz porque Deus te deu 2 e você produziu outros 2. A satisfação está nisso aí. Porque, olha, gente, os condomínios mais chiques que a gente tem na nossa nação, está cheio de gente que, a olhos humanos, estouraram em sucesso, mas elas se sentem vazias, elas se sentem infelizes. Porque, de alguma certa forma, elas passaram a vida inteira achando assim, eu preciso chegar lá, eu preciso alcançar essa coisa do consumo, estuda, trabalha. Quando eu tiver o meu primeiro milhão, né, aquelas coisas que a gente vê, né, no dia a dia, né, o meu primeiro milhão, não, eu vou estourar, não, eu vou ser empreendedor, não, eu vou seguir as dicas do coach, aí a felicidade está lá. E aí vira igual assim, ou a pessoa vive eternamente frustrada, ou como eu brinco muito, gosto de falar, né? Vira igual aquele cachorro que corre atrás do caminhão, ou atrás do carro, aí você para e fala assim, vamos ver o que esse cachorro quer fazer, né? Aí você para assim, acho que ele vai morder o pneu, vai atacar nós aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí você para, ele não sabe o que ele está fazendo ali, correndo atrás disso, né? Essa experiência é o que a Bíblia chama de correr atrás do vento. Correu, quando alcançou, para que mesmo que eu estava correndo, né? Então, e gente, é algo da modernidade, essa busca do ser feliz, não é? A busca da novidade, então assim, nada mais satisfaz, não é? Tudo novidade. E gente, se vocês passarem aqui 1 ano vindo na igreja falando assim, eu vou na igreja e todo dia vai ter uma coisa nova, vai ter? Não dá, nem a melhor das igrejas vai conseguir fazer isso. A palavra renova. A palavra que vem do Senhor. E ela renova, recicla, mas do ponto de vista humano do que nós fazemos, e essa é a bondade e a graça, né? Porque nós fazemos a mesma coisa e tem porções novas sobre o mesmo que nós fazemos, né? É interessante, gente, vamos prestar atenção no nosso Deus. O que o nosso Deus fez em 6 dias? Deus nos entregou uma grande metrópole cheia de prédios. Deus entregou a Dubai depois de 6 dias? Não. Deus fez a base, concedeu ao homem. E o que Deus fez no 7º dia? Descansou. A gente precisa aprender sobre o descanso. Porque em meio ao descanso, a gente se agrada do que a gente alcançou. A gente se alegra porque esse é um tempo de curtir o resultado. Sabe? O descanso é aquele ciclo intermediário, e isso é bíblico, Deus criou isso, né? Deus, ele instruiu o povo dele, vocês vão plantar a terra aqui, e de tempos em tempos você tem que deixar a terra descansar. Esse é um conceito da natureza, é um conceito bíblico que Deus trouxe para o homem. Então assim, você trabalha, mas existe o dia em que você vai parar e você vai ter satisfação naquilo que foi feito. Naquele dia que você vai falar assim, nossa, graças a Deus ficou tudo bom. Graças a Deus ganhei 2 talentos e olha, consegui, apesar da minha ineficácia, mas debaixo da direção de Deus, está aqui, né? A gente precisa valorizar a folga, a gente precisa valorizar as férias, a gente precisa valorizar o descanso. E sabe por que vale esse destaque? Porque senão a gente está buscando atrás de tanta novidade que a gente não para, a gente não descansa, a gente não para um tempo para ter uma boa conversa, né? Vocês podem ver, todo mundo que interage comigo aí sabe, eu geralmente assim, eu não demoro para dar resposta de celular, mas tem dia que vocês vão mandar mensagem, vocês vão ver que vai demorar bastante. Porque se eu estou ali, por exemplo, numa visita ali, eu esqueço, não tem alerta que vai tirar dali, né?
Já teve dias aí nesse ano aí que a gente saiu para fazer 3 visitas, das 2 às 9 da noite, e o celular lá quieto no canto dele vibrava, essas coisas, porque ali é o momento. Ali é o momento de parar e aproveitar o olho a olho que o irmão Raimundo falou. É ter o prazer ali do comum, do ordinário, que a gente deve buscar, que a gente deve ter esse objetivo, né? Então, o grande problema é que o encanto com a novidade tira o encanto do comum, né? E aí, como que você vai falar assim, eu vou casar com uma pessoa e vou viver com ela para o resto da vida? Aí o mundo já começa a implementar, por meio de brincadeira, zoeira, que assim, olha, que vida enfadonha, né? Se a gente não se renovar conforme a direção de Deus, se a gente ficar buscando interesses egoístas, vai ser. Mas diante da direção de Deus, a gente vai saber viver os descansos, viver a satisfação de cada dia, de cada etapa, né? E a gente viu e falou muito disso, né? Nós falamos também sobre essa questão que é a massificação, que é o quê? A questão de tudo do volume, né? Então as pessoas viram uma grande massa, então a gente aprende meio que assim, a dar valor àquilo que é volumoso e descarta as individualidades, de saber o nome, de saber a história, de querer saber os detalhes da vida das pessoas, porque às vezes a gente está encantado com tanta coisa, com tanto agito, com tanto barulho, que a gente perde esse tato pessoal. A vida fica tão corrida, tão preenchida, e aí a gente deixa de valorizar as mínimas coisas, não é? Então eu tenho disse para os irmãos da liderança esses dias, eu disse que assim, olha, eu vejo uma grande necessidade de a gente tomar cuidado como igreja, por exemplo, com ativismo, porque senão às vezes a gente toma tanto tempo com atividades e a gente não tem tempo de ter o tempo da comunhão. Porque a gente não conversa, a gente chega já preocupado com o culto, aí vai embora preocupado com a noite, tal. A gente não, aí sai daqui porque, eu tenho que chegar em casa e ainda fazer alguma coisa, porque a segunda já começa, não conversa com o irmão, não conhece, não partilha, não sabe do problema que ele está vivendo. Como a gente vai poder viver, por exemplo, cuidado, amor, oração, exortação, admoestação, coisas que são bíblicas, se a gente não tem tempo para as pessoas? E tempo para as pessoas não é sentar aqui, vir na congregação, sentar do lado de um monte de gente para cultuar o Senhor com elas. Esse é um momento público. Mas nós precisamos sair desse conceito da massa, do volume, saber quem são as pessoas, saber as histórias. Isso vai nos sacrificar, porque não é fácil viver isso. Porque a gente está numa vida tão cheia de coisa que a gente está imposto a muito volume. Mas aí a gente precisa cada vez mais tomar cuidado com isso, fazer escolhas certas e reduzir. E pesar o que a gente faz. Olha, estamos fazendo 10. Será que precisamos fazer 10 ou será que a gente vai fazer 7 coisas, mas vamos fazer com mais qualidade? Né? Será que essas 10 coisas elas são plausíveis? Será que de repente se eu fizer menos, aquele conceito, né, do menos é mais, né? Fazer menos quantidade e mais qualidade, será que não é disso que a gente precisa? É uma das coisas que a gente está começando a exercitar aqui na igreja. Ao invés, por exemplo, a gente falou isso dos homens, né? Falou assim, puxa, olha, a gente corta ao invés de fazer toda semana o encontro dos homens, faz uma semana sim, semana não, e deixa um dia aberto, aí um dia para ficar mais com a família, ou talvez pode um homem visitar a casa de um outro e bater um papo, é muito mais produtivo do que a gente falar toda semana o grupo reunido, né? E a gente precisa ter esse conceito, claro, para a gente tirar os melhores aproveitamentos, né? E aí uma última parte, né, que é muito corrente, que é muito em moda hoje em dia, a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade é o ápice da modernidade dentro da igreja, porque é um monte de gente buscando a felicidade por meio do dinheiro, por meio da grana, por meio do sucesso na igreja, por meio de uma teologia que justifique tudo isso. E a teologia da cruz, ela é muito diferente, né? A gente vai ver uma tabela muito boa que é o último slide, tá, irmãos? Mas é uma tabela que ajuda a gente a confrontar uma coisa e outra, para tirar o melhor aproveitamento. Essa tabela, ela contrasta o quê? O que a pós-modernidade, o pós-modernismo promove e o que a Bíblia incentiva. E a gente vai ver o que aqui? Contraste. Porque daí vocês vão ver que a gente facilmente está de um lado e a gente tem que buscar o outro. Então, por exemplo, olha lá, a pós-modernidade fala do individualismo, né? Cada um por si, cada um cuida da sua vida, ei, fica ali, eu fico aqui, e assim, ninguém finge que todo mundo finge que está tudo bem, mas está cada um cheio de problema e não se cuida, né? E não se ajuda. E a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala sobre a comunhão com os outros.
Gente, viver em comunhão é fácil? Comunhão é uma palavra bonita, não é? A gente gosta, não gosta da palavra comunhão? Quando a gente pensa em comunhão, o que a gente pensa? A gente pensa o abraço, a amizade, né? Todo mundo tão pertinho, aquele clima gostoso, né? Só que uma coisa, e a gente falou lá isso com os jovens, né? Quanto mais a gente se aproxima, mais os desafios relacionais surgem. Por quê? Porque daí você começa a conviver mais de perto com o irmão, e você começa a perceber as falhas dele, os defeitos. Aí você começa a perceber que a pessoa não é tão legal quanto parecia quando você via de uma ponta a outra da igreja. E hoje em dia, as pessoas têm preferido o individualismo, por quê? Porque assim, melhor achar que todo mundo é legal, melhor não conhecer os problemas das pessoas, né? Porque se conhecer eu vou me chatear, vou me frustrar, melhor ir lá na igreja e falar assim, só tem gente bonita na igreja, bem vestida, cheirosa, de bem com a vida. Porque daí, o que acontece? O individualismo. Se a pessoa, olha um conceito errado, muitas vezes as pessoas estão em dias que não estão fáceis para elas, qual a opção delas? Não vou na igreja hoje. Por quê? Porque começa a se vender o conceito de que a igreja é um lugar e uma reunião de gente feliz, gente de bem com a vida, gente do sucesso, né? Tá tudo dando certo. E, gente, não é. Cada um sabe das suas lutas. Então, às vezes, existe aquele dia que a pessoa está vivendo os seus piores embates, que para ela vir para a igreja, para o corpo proteger, cuidar, orar, não precisa ir lá na frente e orar com o pastor para a igreja toda saber, mas ali na igreja que às vezes você vai encontrar um irmão que você confia, que você tem um elo com ele, vai falar assim, olha, ora comigo, ora por mim essa semana. O simples fato de dividir um momento de dificuldade com alguém é terapêutico, nos ajuda a pôr para fora, nos ajuda a desabafar, faz bem para a gente. Então, a pessoa individualizada em casa, ela vai ficar enclausurada no problema dela. Ela tem que ir na igreja, mas tantas vezes a pessoa não quer ir na igreja, por quê? Porque a igreja é o momento felicidade, é o momento todos bem com a vida. Olha o contraste disso e o contraste disso que reflete na igreja. Porque a gente fala comunhão é alegria, todos se dando bem, todos se amando. O amor, ele cobre muitas falhas. Então, quando a gente fala de amor, não é todo mundo assim, concordando, todo mundo acertando, mas o amor é aquela maturidade de tolerar, de amar, de caminhar junto, de dar o braço a torcer, né, de conviver. Então, percebe como essas coisas são muito verdades assim? A gente precisa ser a igreja da comunhão. Mas não da comunhão festa, mas da comunhão chora junto também o dia que precisa. Do dividir, não é? Isso é muito importante, a gente precisa estar atento a isso, né? Pós-modernidade promove o imediatismo, né? E a Bíblia promove o quê? O processo. Olha só, Deus não tem pressa. Aí a gente aprende tanto a ser tão imediatista, que daí, assim, as coisas de Deus têm que sair em 2 estalos de dedo também. Aí Deus está querendo fazer a gente amadurecer, Deus está querendo fazer a gente ser maior, Deus está concedendo escola, mas aí a gente se frustra com Deus, porque Deus não faz tudo o que eu quero, no tempo que eu quero e como eu quero. Não é? E a gente precisa enxergar esse Deus do processo. Pastor, mas eu estou num tempo de modernidade, o meu coração fica ansioso, a ansiedade toma conta. Sim, isso vai acontecer conosco e nós temos que combater esse sentimento, de confiar em Deus. Nós cantamos aqui hoje, né? Depender de Deus. Dependo de ti, né? A gente cantou aqui. Por quê? Porque Deus está perto, ainda que pareça que coisas, às vezes, que eu queria que acontecesse hoje, não estão acontecendo, mas se eu buscar o Senhor, Ele me conscientizará dos processos que estão em andamento nas nossas vidas. E se a gente ficar numa mentalidade muito pós-moderna e não buscar a Bíblia, a gente vai se perder em meio ao caminho. Olha um contraste bom aí, fácil, interessante da gente ver aí, né? Um outro contraste, a pós-modernidade promove e incentiva o quê? O fácil, o barato, o descartável, né? E a Bíblia incentiva o quê? O sacrificial, a vida no altar, né? E olha o contraponto disso. Olha, o hedonismo, a busca do prazer, a busca do conforto. Esse bicho do conforto picou todos nós da sociedade pós-moderna e a gente não quer mais aceitar a ideia da possibilidade de sofrer.
E, gente, não estou falando de ser sádico, de gostar do sofrimento, de buscar o sofrimento, de desejar o sofrimento. Mas nós devemos pensar que, no pacote das nossas vidas, Deus permitirá sofrimento querendo nos ver melhores. Jó nos ensina sobre isso. A gente cantou uma música aqui, né? Sentir tua alegria, a gente falando para Jesus, né? Sentir tua alegria, partilhando a tua o quê? A tua dor. Porque quando nós participamos das dores de Jesus, Jesus que foi homem de dores, homens de conflitos na vida aqui, a gente vive o sacrifício, a gente se torna maior, a gente cresce dentro da profundidade da qual Deus quer que a gente cresça. Mas se a gente viver encantado, buscando só o conforto, só o bem-estar, só o sucesso, só a felicidade escancarada, a gente vai se frustrar, a depressão vai criar raiz, vai chegar para ficar nas nossas vidas, porque a gente não vai ter uma estrutura emocional forte para lidar no dia difícil. Tem texto da Bíblia que a gente vai ler, eles não vão falar sempre assim para a gente, vai dar tudo certo, está tudo bem, tudo vai ser lindo. Tem texto da Bíblia que eu já li há alguns dias e a gente lê e dá vontade de chorar. Texto que fala assim, se você correu com homens, você se cansou, quanto mais você se cansará se você correr com cavalos. Tipo, querendo dizer assim, olha, se anime, seja forte, corajoso. Pastor, mas eu não estou aguentando. Busque ao Senhor, Ele te fortalecerá. Porque o Senhor, Ele não nos permitirá nada que a gente não possa suportar. O problema é que a gente quer suportar as dores, as angústias, às vezes por nós mesmos. E a gente precisa do Senhor para viver, porque a vida não é feita de só coisas fáceis, baratas e descartáveis. E repare também em uma coisa só, né? Pense assim, a gente usa um descartável aqui, ele nunca mais existirá para nós. E o que é duradouro é aquilo que é para a vida toda. O que vale mais, na verdade? É o que é descartável ou o que é duradouro? É aquele conjunto de pratos que você ganhou no casamento e você usa em situações especiais, né? Ou é aquele pratinho descartável do churrascão que você comeu ali 5 minutos e já foi embora? Só que às vezes a gente quer o descartável porque a gente não quer viver o sacrifício. O sacrifício de guardar, proteger, lavar com todo cuidado, porque você ganhou aquilo numa ocasião especial, e se aquilo escorregar da mão, cair, quebrar, você vai perder, aquilo tem uma memória afetiva. Então vamos pensar isso com relação às coisas da nossa vida. A gente precisa valorizar o que é duradouro. E para fazer o que é duradouro nas nossas vidas, Deus nos permitirá passar por sacrifícios, por momentos de dificuldade, sim. Mas a gente será maior se a gente passar por tudo isso de olhos abertos. Então a gente falou aí, né, sobre a busca do conforto e a busca da vontade do Senhor. Olha, priorizar a vontade de Deus, seja ela o que for. Se ela trouxer conforto nesse momento, amém. Mas se ela não trouxer, não significa que a gente vai ficar muito feliz porque a gente está num momento muito sério, muito difícil. Né? Porque a gente gosta da dificuldade, a gente está buscando a dificuldade. Mas a gente buscará as forças que a gente precisa para lidar com o momento. Né? E a pós-modernidade promove o quê? O eu, você precisa ser feliz, você precisa consumir, você precisa de um carro novo, você precisa de andar nos panos. Por quê? Porque enquanto você entender e acreditar nisso, você vai estar dando dinheiro para o mundo, para o sistema. Não é? É legal usar uma roupa legal, bonita, elegante, tal, essas coisas? Mas o dia que você está em casa mais tranquilo, tiver que usar um chinelo ali na sola, ali, gasto ali, está tudo bem também. Porque não é isso que vai te fazer mais feliz. Saber desfrutar e ter satisfação naquilo que Deus concede à sua vida. Né? Então é isso, gente. Nós aí, né, da classe de jovens, estou vendo aqui o Fábio, o Igor, o Guilherme, tem mais a Simone, tem mais alguém da classe aí? O Iti, o Ferrô lá no fundo. O Hélio ergueu a mão ali, quer falar, Hélio? Porque da classe não é, eu sei que é. Não é. Alguma contribuição aí dos alunos aí? Alguma fala? Alguma fala? O microfone está ali. Estou percebendo uma hesitação. Não? Tranquilos? É isso aí? Deixei escapar alguma coisa? Dos demais aí da aula, alguma coisa que chamou a tua atenção e você queira comentar? Aqui a Rose vai ter a participação.
Então, estamos encerrando nosso tempo. Não, tem o seu tempo. Em relação ao negócio de sofrimento, de querer para ser feliz, de ter que passar por frustração, tem isso, vai em relação desde a educação dos nossos filhos. Se você não der oportunidade de se frustrar na vida, eles vão ser os adultos, sabe, que não vai passar, não vai ter amadurecimento quando adulto, eles vão ser maduros, Boa. vão passar pelas dificuldades. Então, desde criança, a gente tem que dar vontade para os filhos aceitar as frustrações da vida. Não tem que ser tudo fácil para os filhos. Muito bom. Eles só vão ser adultos felizes se eles passarem por essa etapa. Sim. E eles precisam aprender a lidar com isso, né? Olha, muito boa a fala da Rose, porque eu vou citar isso aqui no exemplo. A gente precisa entender várias coisas somadas, tá? O que a gente viu? Secularismo, o esvaziamento do conceito de Deus. Então, quando Deus, aspas, sai de cena, sobra quem? Sobra só o homem. O homem sem Deus, ele vive com um apego a essa vida, mas com um apego que ele vive desesperadamente querendo ser feliz. Então, por quê? É aquele conceito da ausência de Deus, a ausência da vida eterna, a ausência da eternidade com Deus. Então, por isso que o homem busca tanto ser feliz, porque é mais ou menos assim, olha, essa vida, esse corpo é tudo que eu tenho. Então, olha, eu vou fazer toda a ginástica aqui, porque eu quero viver 110 anos como se eu tivesse 18 e estourar, né, na vida, dar tudo certo. E fechando os olhos para não ver os anos se somarem. Por quê? E depois, o homem sem Deus, ele vê na morte uma angústia, uma aflição. Por quê? Porque a morte é o fim de tudo. No cristianismo, a gente redefine isso, porque daí, esse é um período transitório que nós estamos vivendo, como peregrinos aqui, como forasteiros, estrangeiros, gringos, né? E depois a gente vai para a vida eterna com Deus. E o melhor, Jesus disse que ele foi preparar lugar, sem pecado, sem dor. Então, por isso que na perspectiva cristã, o problema, ele se torna, os problemas, os conflitos, as dificuldades se tornam um palco de Deus trabalhar o nosso caráter, mas é temporário, é transitório, porque visa um momento, mas o melhor para nós está lá guardado e reservado. Pastor, mas como que a gente vive nessa vida aqui de pé no chão, acreditando nisso, confiando nisso para valer, isso que é tão intangível? Por um meio de uma palavra que a Bíblia fala que sem ela é impossível agradar a Deus, que se chama fé. É fé. Então a fé nos dá essa condição de entender assim, olha, enquanto eu estiver aqui, no dia bom eu vou ter alegria. No dia difícil eu sei que Deus me fortalecerá. Eu confiarei e dependerei de Deus. Não significa que eu vou sofrer, que vai ser fácil, vai ter suas dificuldades, os processos. Mas nós precisamos confiar num Deus que nos fortalece diante de todas as coisas. É isso que Paulo fala. Paulo, que foi preso, perseguido, apedrejado, a serpente picou ele, foi perseguido pelos de fora, pelos de dentro da igreja, são muitas tribulações, é ele que foi preso injustamente, é ele que diz, olha, eu posso passar por todas as coisas porque Deus me fortalece, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser vivida por nós e ensinada aos nossos filhos, como a Rose destacou aqui. Porque hoje em dia, a gente, por exemplo, no meu tempo lá de criança, eu não tinha todos os brinquedos do mundo, né? Porque não dava para ter. E a gente aprendia o quê? A ter alegria com os brinquedos que tinha. Quando não tinha brinquedo, improvisava. Pegava coisa no quintal, fazia que aquilo era um brinquedo, tirava um lazer daquilo ali, né? Agora, hoje em dia, assim, não, meus filhos precisam ter todos os Hot Wheels, porque para eles ser feliz. E aí chega lá, tem 300 Hot Wheels, a criança nem liga mais para eles, né? Não, meu filho vai ter tudo aquilo que eu não tive porque para ele ser feliz. Eu quero poupar ele da dor. E os nossos filhos, eles precisam aprender a lidar com a dor, porque a vida não é uma vida de dando tudo certo. Aí a criança cresce achando assim, cercada de privilégios, aí vai chegar o momento dela lidar com a angústia, com a frustração, ela vai ruir. Aí sentimentos que ela não precisava ter, eles vão ser grandes dentro dela, por quê? Porque ele não aprendeu a viver a frustração. Aí chega a depressão, né? E tantas outras coisas que a gente vai falar no Dia dos Adultos, que são fruto desse tempo também. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Isso aí foi um pouco do que os jovens viveram aí nesses últimos 5 meses, né? Acho que foi 5, né? Obrigado a todos aí que participaram da nossa classe, fora da nossa classe.
e que Deus nos ajude em tudo isso. Acho que a grande conclusão e fechamento é: precisamos estar, eu falei isso para os jovens, né? Precisamos estar na pós-modernidade, mas não ser totalmente tomados por essa mentalidade. Precisamos ter critérios, precisamos aproveitar a pluralidade, mas sem achar que tudo é pluralidade. Precisamos aproveitar os benefícios e ter critério para não ser abraçado pelos efeitos colaterais. E assim, Deus nos abençoará em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por termos estado aqui nessa manhã na Tua casa e pelo privilégio de encerrar esse tema aqui na presença, Pai, de todos aqui da CBD. Obrigado por esses meses de estudo, obrigado por cada jovem que teve parte, Pai, em cada dia de estudo, de aula, e que o Senhor abençoe, Pai, jovens, adultos, adolescentes, todos nós. Aprendemos, ó Pai, a lidar com esses tempos nos quais nós vivemos, a termos critério, a aproveitar o que há de melhor, mas sem nos deixar tomar por completo por coisas que não são produtivas e abençoadas para nossas vidas. Porque o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, e essas grandes coisas passam por benefícios e aspectos da pós-modernidade, sim, ferramentas, recursos, possibilidades que ela nos traz, mas nós não dependemos de tudo isso que o mundo diz que nós precisamos para sermos felizes, plenos, satisfeitos, contentes e gratos, ó Pai, diante da vida que o Senhor tem nos dado a viver. Então, que essa satisfação, que essa alegria, que essa busca pelos critérios adequados esteja com todos da Tua igreja, do Teu povo, e a gente vive e participe das coisas que o Senhor quer nos dar e realizar para as nossas vidas. É assim que nós oramos essa manhã. E, por favor, abençoe o nosso domingo, que ele seja de paz, alegria, e à noite que possamos ter um tempo maravilhoso na Tua presença junto com a Tua igreja também. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo.